Amados, boa madrugada com Deus. Já estamos numa madrugada com Deus. Os olhos já estão ardendo de sono, amados, aleluia. Mas o Senhor nos chama para adorar a Ele, para buscar a Ele em oração e na palavra dele, aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus diz assim no livro de Jonas, capítulo 1, fala assim: o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, aqui a palavra de Deus está falando que Jonas, ele recebeu um chamado de Deus, aleluia. E o Senhor diz a ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amados, mas a palavra de Deus vai dizer que Jonas teve medo. Jonas era um profeta de Deus, era um servo de Deus, mas diante daquelas circunstâncias, Jonas teve medo, porque a cidade de Nínive ia ser destruída, porque a malícia daquela cidade já tinha chegado à presença de Deus. O Senhor já estava com repúdio daquele povo. Então foi quando ele disse, chamou a Jonas e fala: vai lá e prega a palavra de Deus. Porque se eles se arrependerem, se eles derem ouvido, se arrependerem, se converterem dos seus caminhos, eu vou salvar. Mas Jonas teve medo, porque ele sabia que aquela cidade, os homens eram maus, os homens eram perversos. Ele sabia que o povo daquela cidade não queria mais nada. A malícia só prevalecia o perjurar, a mentira, a maldade. Então Jonas disse: eu vou lá para mim morrer, eles vão me matar. Ele foi então para o outro lado, ele pegou o navio para Tarsis e estava ali. Mas, amados, o que me chama a atenção nesse meio dessa palavra, quando o Senhor tem um chamado, quando Deus tem um chamado com o profeta não morre, né? Pode vir a tempestade, mas não morre. Aleluia. Jonas estava ali naquele barco e se levantou uma tempestade. Então ali os tripulantes ali daquele barco, ele estava ali no porão. Jonas foi dormir ali num lugar reservado ali no porão. E na hora da tempestade ele nem estava vendo o que estava acontecendo. E ali, amados, ali os tripulantes, no meio daquela tempestade, as águas vinham sobre o barco e talvez iam afundar, aleluia, aquele barco. Então aqueles tripulantes começaram a jogar suas fazendas, começaram a jogar suas malas para eles não morrer. Mas mesmo assim, amados, o vento não cessava. Foi quando um deles começaram a lançar sorte. O que está acontecendo? Quem é que está errado? Quem está em pecado? Ele talvez vão falar quem está em pecado aqui. Então eles lembraram de Jonas e foi até Jonas.
E Jonas, então, ali, ele acordou e ele viu. Eu creio que quando Jonas acordou e viu aquela tempestade, ele já pensou na cabeça: é minha culpa. Eu estou fugindo do chamado de Deus. Eu estou fugindo de uma comissão que Deus me deu. Então, o que ele falou? Atira-me nas águas. Atira-me nas águas que vai cessar. Então aquele povo atirou ele. E a água e a tempestade parou, cessou. Amados, e a tempestade cessou. O que me chama a atenção, amados, que Jonas ficou lá no fundo do rio. Talvez muitos ali do barco falaram: nossa, nós atiramos ele vai morrer. Mas foi ele que mandou ser atirado. Então eles seguiram a viagem deles. E Jonas ficou lá no fundo do rio, do mar. Mas ali, amados, quando Deus está no negócio, quando Deus tem um propósito, Deus ele é suficiente para guardar, para livrar, para garantir. Aleluia. Então Deus foi ali, Deus moveu o mar, Deus moveu ali no mar, no fundo do mar, amados. Isso é para nós vermos, amados, que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está no céu, ele está na terra e ele está no mar. Então ali ele moveu o peixe para pegar Jonas. Então o Jonas foi engolido e o peixe vomitou Jonas lá na praia, perto de Nínive. E ele foi, então, ele foi pregar a palavra de Deus para aquele povo rebelde, para aquele povo que ia ser destruído por Deus. Mas o que me chama a atenção, amados, quando Jonas estava deitado na praia, veio o sol quente e ele reclamou do sol e Deus fez nascer uma aboboreira. E ali ele se sentiu protegido por aquela abóbora, né? Aquela aboboreira lá, aquela sombra. Mas no mesmo instante, aí depois, no mesmo dia, a aboboreira secou. Então, amados, ele ficou triste por causa que a aboboreira secou. Então, amados, Deus falou para ele mais uma vez: aí você ficou triste porque a aboboreira secou e você não vai se entristecer por causa de milhões de almas que estão lá naquela cidade. Amados, a palavra de Deus está nos revelando. A Deus fala conosco por várias maneiras. Então ele falou então que Deus queria, aleluia, a pessoa sentimento por almas, por vidas. Então foi quando eu creio que Jonas viu, entendeu o que Deus falou, e Jonas foi pregar a Nínive, amados. E ele pregou a palavra de Deus. Aquele povo aceitou, ele reconheceu, se arrependeu, levantaram jejum perante Deus, se humilharam, e Deus viu, aleluia, aquele povo voltar-se para ele, e Deus se arrependeu do que ia fazer e não destruiu aquela cidade, e aquela cidade foi salva. Aleluia. Amados, o que me chama a atenção foi quando Deus falou para ele: você ficou triste porque a aboboreira morreu, e você não fica triste por causa do povo, de mais de milhões de almas que iam ser destruídas. Amados, talvez nós ficamos tristes por alguma coisa que nós perdemos, que está nos beneficiando, e nós não ficamos tristes por almas que estão sendo destruídas no mundo do pecado.